Agora, para finalizar, como a gente fez o envio, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai criar um novo container, só que agora a gente não vai utilizar a imagem que a gente tem na nossa máquina. A gente vai utilizar a imagem que a gente enviou para o nosso repositório remoto, perfeito? Então, como que a gente faz isso? Deixa eu acessar aqui. Eu vou vir no terminal, deixa eu aumentar a tela aqui. Dar um clear, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um docker run. E uma forma de vocês validarem se deu acesso àquela questão de permissão é vocês tentarem executar qualquer comando docker, vamos pensar docker images, sem o sudo. Se isso funcionar, quer dizer que deu certo a questão das permissões, perfeito? Agora, se você executar e deu erro que você permissão negada, quer dizer que o processo não funcionou. Agora, se essa forma ele funcionou, então quer dizer que o usuário Docker ele já tem permissão para acessar o daemon lá e fazer qualquer tipo de configuração, perfeito? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um docker run, vou colocar name, primeiro eu vou colocar docker run, aí eu vou colocar -d, name, vou colocar my app, e depois vou colocar remoto, né? Então vou dizer que agora essa minha versão é a versão remota, que já está no Docker Hub. Vou definir uma porta aqui, vou colocar a porta 8085 para a porta 80. E agora, em vez de eu acessar a minha imagem que era de PHP, né, o meu MyPHP, eu pego o meu repositório aqui, ó. Então eu pego esse carinha aqui. Lembrando que eu posso utilizar a versão 1.0 ou simplesmente utilizar a última versão, a latest. Então, eu vou dar um Enter. O que ele vai fazer? Ele simplesmente já criou o container para a gente. Então, se a gente der um docker compose container, tá mexendo com o composer, a cabeça já começou a container ps. Então tá aqui, ó. Ele subiu o nosso container, tomando como base a nossa imagem, né, que vem lá do nosso repositório remoto. Então, se eu abrir agora na porta 8085, lá ele já está carregando. Aqui ele deu erro de conexão, por quê? Porque ainda eu preciso vincular, né, o meu container a essa rede, né? Então, docker network, minha rede, e agora utilizando o my app remoto. Vou vincular ele à rede, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu docker network, ver se era essa rede mesmo. Docker network ls, né? Tá aqui. Então docker network, minha rede, né? Ah, tem que colocar connect, né? Connect minha rede com o meu MyApp remoto. Então, ele conectou agora essa minha rede. Então, se eu der um docker network inspect minha rede, olha que interessante. Tá aqui o container MyApp remoto. E eu vou ter que subir agora o container do MySQL, né? Ele está fora, por isso que ele nem apareceu aqui. Então, deixa eu ver. Docker. Deixa eu dar um clear aqui. Docker. Container. ps-a. Então, meu MySQL, ele foi parado, né? Então, eu vou dar um docker start MySQL. Então, opa. Start. Ah, não. Aqui é o nome da minha imagem, né? Que eu tô pegando. Eu tenho que pegar o nome do container, que é o MySQL app. Por isso que ele não vai. Beleza. Então, se eu der um PS, não precisa do "-a", né? Só o PS já é o suficiente. Deixa eu dar um clear aqui. Tá aqui
os containers funcionando. Vamos dar agora um Docker Inspect, minha rede. Está aqui agora o MySQL remoto e o MySQL app. Então, quando eu carregar a minha página, agora a conexão realizada com sucesso. Então, a gente aprendeu os principais conceitos sobre o Dockerfile, criamos um Dockerfile, definimos a imagem dentro deles, utilizamos os comandos copy, run, mkdir, não, estou esquecendo agora os comandos, copy, o cmd. Então, aprendemos muita coisa sobre workdir, né? Workdir, sobre o Dockerfile, e depois, a partir do Dockerfile criado, a gente criou uma imagem em cima dele, perfeito? Reforçamos o conceito de network, né, para conectar uma aplicação a uma base MySQL. Depois, criamos a imagem, criamos a tag dessa imagem e subimos essa imagem lá no Docker Hub, perfeito? Então, vimos bastante coisa sobre o Dockerfile. E agora, na próxima aula, a gente começa a trabalhar com o Docker Compose. Então, vocês vão perceber que com o Docker Compose fica muito mais prático e entendível o arquivo, né? Então, muitas vezes essa forma com que está dentro do Dockerfile, ela, em primeiro momento, ela fica um pouquinho mais confusa. Mas, quando utilizamos o Docker Compose, fica muito mais organizado o nosso arquivo, até para utilizar um manifesto e também trabalhar com YAML, então fica muito mais organizado essa estrutura e muito mais entendível. Então vocês vão perceber que dentro do Docker Compose a gente vai conseguir colocar mais de um container, né? Um serviço dentro dele, né? Que lá no Docker Compose o container ele é chamado como serviço. Então você vai conseguir subir mais de um container, né, que é serviços, de uma vez a partir de um mesmo arquivo, perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo do Dockerfile, né? E aprendemos bastante coisa dele. Lembrando que esse repositório, né, tudo que a gente acabou de fazer aqui, vai estar no GitHub. Então, eu vou subir esse repositório lá para que vocês possam ter acesso a ele, né, e fazer uso desse processo. Lembrando também que dentro do nosso curso eu vou estar colocando a URL, né, para que vocês possam ter acesso, principalmente caso você, assim como eu estava trabalhando com Ubuntu, vou colocar também o link para que você consiga dar permissão ao Docker, ao grupo, para conseguir acessar o daemon para gerar, empacotar, né, sua imagem para enviar para dentro do repositório remoto, perfeito? Então, finalizamos a nossa aula de Dockerfile e na próxima aula a gente já começa a trabalhar com Docker Compose.